Nesse caso, o cliente chamou, ela fez a apresentação da forma correta, ela pegou o nome do cliente da forma correta, ela pegou o endereço da forma correta, esse endereço deu viabilidade e ela não conseguiu seguir em frente. Agora vamos entender o porquê essa negociação parou na parte de viabilidade. Ela explicou a oferta certinho, até a parte dela explicar a oferta, ela foi bem, deu atenção pro cliente, respondeu dentro dos horários ali, conforme o cliente estava respondendo, ela estava respondendo na hora, exato. Porém, quando o cliente demonstrou uma dúvida ali, para ela, perguntando se poderia pagar também por Pix, né? Provavelmente para facilitar a vida do cliente, né? Pagar direto pelo seu aplicativo, algo do tipo. A resposta dela foi falando que poderia pagar por boleto. E não falou mais nada pro cliente, isso às 2h28. Ela só respondeu que poderia ser por boleto, não falou nada do Pix, não teve uma resposta completa e ficou no ar, né? Vamos lá, então o cliente perguntou se o pagamento poderia ser por Pix e ela respondeu basicamente que sim. E a continuidade do cliente é: eu vou falar com o meu marido e te retorno. E nunca mais apareceu. Vou ver e te aviso. Vou ver e te aviso. E o atendimento simplesmente se encerrou. Aquele lead se perdeu, foi perdido o dinheiro investido em tráfego, foi perdido o tempo do vendedor, o tempo de todo mundo. E não aconteceu nada, o contrato não foi fechado e muito menos a instalação foi feita. E outra, provavelmente esse cliente, quando for perguntado por algum parente, vizinho, alguém próximo sobre esse provedor, a resposta dele pode muitas vezes ser assim: olha, eu chamei lá, não entendi muito bem o que eles falaram, não me parece bom. Com certeza não vai ser positivo. Não vai ser positivo. Então vamos lá, o primeiro erro aqui é uma das coisas mais impactantes na venda via WhatsApp, que é uma parada que é, Vitor, é pergunta versus objeção, né? Tem certas perguntas dentro do mundo da venda de fibra ótica que, na verdade, tu não pode responder a pergunta que ele perguntou, e sim a objeção que está por trás de uma pergunta. Exemplo, a pessoa perguntou: pagamento por Pix. Ela queria saber se estava pagando por Pix. Elvis, essa é a pergunta. Mas a gente já mapeou e já entendeu que ela não quer saber se exatamente sim, pode pagar por Pix. O que ela realmente quer saber? O que tem por trás dessa pergunta? Qual é a objeção? O que ela quer de fato, né? Ela quer entender qual é a forma mais prática que tem para ela pagar. Porque às vezes o que a gente sabe que acontece no telecom, né? Muitas vezes o cliente não recebe o boleto. Aí atrasa o pagamento, não consegue pagar em dia, corta a internet, aí tem que ir lá pagar depois para voltar. Ou muitas vezes o cliente ainda acredita que o boleto só pode pagar na lotérica. Enfim, tem algumas objeções que estão por trás que levam o cliente a pensar que, se não for por Pix, pode ser muito burocrático, pode ser difícil, pode ser ruim, ou porque mesmo ela está até habituada já a pagar as contas dela no Pix. A vendedora, nesse caso, ela só falou: você pode pagar no boleto. Né? Essa foi a resposta. Então, ela respondeu de uma forma seca, inicialmente, né? Não foi persuasiva, e mesmo assim não tirou a objeção do cliente. Qual que seria a forma certa de fazer? Explicar: olha só, você pode sim pagar por Pix, o boleto chega no seu WhatsApp antes do vencimento. Se você não receber, você pode me chamar aqui que eu mando para você. Ou seja, garantir que essa objeção do cliente de eu não vou ficar sem internet por não receber o boleto, essa é a real objeção que está ali por trás. Não é se vai pagar no Pix, porque se ela tem o dinheiro, o problema não é pagar. O problema é ela não receber, provavelmente, o boleto, que ela já deve ser provavelmente traumatizada com isso, e ela tem o medo de não pagar e ficar sem internet. Então, o vendedor deveria ter explicado dessa forma: olha só, você consegue sim pagar no Pix, eu consigo mandar o boleto aqui para você se você não receber no WhatsApp, eu vou ser seu consultor exclusivo, inclusive, né? A gente diz para os vendedores trazerem essa visão de consultor. Eu vou mandar para você, se você não receber, você pode pagar no Pix e também apresentar. A gente sabe que esse provedor, eles têm a opção do débito automático, né? Sim. Apresentar as facilidades também do débito automático, jogando em cima desses benefícios, né? Nós temos sim o Pix, eu consigo fazer para você tranquilo. Ok, falou sobre o Pix. Joga um segundo benefício em cima do débito automático também, que a gente sabe que os provedores que têm essa opção incentivam a colocar, porque facilita para o cliente e facilita para o provedor também receber em dia. Então já coloca: olha só, nós temos também uma função aqui que é como se fosse um Pix programado, inclusive ela poderia ir nesse sentido,
que você pode programar ali, a gente coloca a sua conta e o seu banco que você quiser, e todo dia, no dia do vencimento, é descontado exatamente o valor da sua mensalidade. Seja, nesse caso, R$ 109,90, nem um centavo a mais, nem um centavo a menos. Mas você escolhe. Se quiser no Pix, pode ser Pix. Se quiser no débito, a gente pode fazer. O que fica melhor para você? Isso teria que ter sido a resposta dela. Isso teria sido a resposta dela. E a resposta dela foi simplesmente sim. Fizemos o boleto. Outra, pegando esse gancho aqui de pergunta versus objeção, então tem várias perguntas dentro dessa área aqui, que a gente já mapeou todas, que não se pode responder a pergunta, e sim a objeção por trás. Uma outra bem comum é quando o cliente pergunta assim, Vitor, tá, aonde fica a loja de vocês? Se o vendedor simplesmente responder o endereço da loja, o cliente ainda vai ficar com dúvida, porque a objeção por trás dessa dúvida não é onde fica a loja. Qual é a objeção por trás da dúvida? Onde fica a loja de vocês? É ligada a suporte, né? Essa dúvida ela está diretamente ligada se o cliente pode ficar tranquilo quanto a suporte. Porque quando o cliente pergunta assim, onde fica a loja, é por quê? No fundo ele quer saber assim, se der algum problema, seja financeiro ou técnico, aonde eu vou para resolver? Com quem eu falo? Quem eu falo? Aonde eu vou? Quem resolve para mim? Né? Pode perguntar. Já abordando o que você está falando, digamos que a gente está fazendo um atendimento remoto para o cliente, né? A gente está aqui no Rio Grande do Sul, mas está atendendo um cliente de Minas Gerais, por exemplo. Ok. Como tu ia... Só para contextualizar, tem muito provedor hoje que passa por isso, né? Porque os provedores trabalham com a rede neutra e aí atendem o Brasil inteiro e muitas vezes tem a sua sede em algumas regiões apenas, mas atendem o Brasil todo, né? As grandes operadoras também. Então, como tu ia contornar um cliente que fez essa objeção da loja, né? Passando uma segurança de que a gente é de outro estado, mas que mesmo assim a gente vai passar uma segurança para ele em questão de atendimento, suporte. Bom, daí a gente vai em cima do que o Cleison falou, que tu falou que é assim. Bom, então o cliente perguntou onde fica a loja, né? O vendedor ele não pode simplesmente responder. Qual que é a resposta normal do atendente? Nossa loja fica em Porto Alegre, então vou pegar teu exemplo. E a gente está atendendo o lead lá de São Paulo. Nossa loja fica aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Isso é uma resposta, né? É uma resposta, ok, só que não foi interpretado qual a objeção que está por trás. A objeção é, se eu precisar de alguém, quem me atende? Então, qual que é a forma que a gente muitas vezes incentiva o vendedor a fazer, né? Os vendedores que utilizam o nosso método. Olha só, nós temos hoje um atendimento facilitado para o cliente. Nós tínhamos lojas físicas espalhadas por todo o Brasil, ou por todo o estado, ou enfim, né? Nesse caso. Só que hoje a gente não tem mais. Por quê? Porque é muito mais difícil muitas vezes você sair do seu trabalho para ter que ir até uma loja, resolver um problema, então despender um tempo. Muitas vezes a loja funciona só em horário comercial, né? E então hoje nós temos um suporte melhorado, um suporte avançado, que eu vou ser o seu consultor exclusivo e vou estar aqui no WhatsApp sempre que você precisar. Então, se você precisar de algum suporte financeiro ou técnico, você pode me chamar aqui, que eu vou responder você a hora que você precisar e resolver o seu problema. Hoje o nosso suporte é assim, mas a nossa loja, nosso centro de atendimento é aqui. Mas eu respondo você sempre que você precisar. Dessa maneira, o Elvis respondeu a pergunta e quebrou a objeção por trás da pergunta. O importante normalmente o cliente não vai elaborar uma pergunta grande para responder todas as objeções dele. Ele vai resumir em uma pergunta e cabe ao vendedor interpretar isso. No nosso método, já temos listados todas as perguntas e as objeções que estão por trás e toda a argumentação necessária, validada para quebrar essas objeções. E nesses casos, são casos em que a gente, quando inicia a implantação do nosso método em alguns provedores, a principal dor sempre né? Muita gente vem, pergunta do preço, dos planos e para de responder. E em 99,9% dos casos são objeções não mapeadas que o vendedor não consegue interpretar, não consegue responder, o cliente simplesmente para de responder e não segue com o atendimento. É muito simples. Exato. Lembrando que no jogo do WhatsApp, se o cliente perguntou algo e o vendedor respondeu outra coisa, o que vai acontecer? O cliente vai parar de responder.